nos seriam concedidas. E antes de compartilharmos a palavra, eu quero lembrar a você, meu amado, minha amada, você que é parte do corpo do Projeto Tijuca, da Igreja Metodista aqui no Tijuca, em Teresópolis, né, que como presencialmente a gente tem estado limitado, impedido, né, de nos reunirmos, já, se não me engano, já são mais de 2 meses em que a gente não tem estado reunidos, mas o Senhor tem sido misericordioso, gracioso e nos tem oferecido oportunidades para seguirmos vivenciando também a nossa relação, nosso compromisso como igreja. Então, nesses dias, né, nós temos sido alcançados por expressões de amor, através de um presente, através de uma surpresa, através também de palavras de bênção. E é maravilhoso a gente perceber, fora da formalidade, às vezes, do culto, oportunidades que o Senhor nos concede para seguirmos expressando o nosso amor como igreja e como pessoas também. Não somente o amor a Deus, mas o amor uns aos outros. E como expressão de amor, o Pedro, na abertura aqui da nossa reunião, nesta noite, ele fez a menção, fez a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, quando Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E entre as muitas ordenanças, entre os mandamentos que encontramos, o Senhor fala que o maior deles é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus, na expansão ou na explicação desse amor, ele diz: ninguém tem maior amor do que dar a sua própria vida. Então que hoje, nesta noite e os demais dias, que eu e você tenhamos muito claro diante de nós, que o Senhor nos chama, acima de tudo, a dar. E dar a nossa vida não é simplesmente, não é um caso extremo de disponibilizar a sua vida para que morra no lugar de outro. Imagina que estejamos nessa situação de crises, né, crise de saúde, onde alguém esteja submetido, né, esteja hospitalizado, melhor dizendo, em função de um quadro clínico, necessitando de um determinado medicamento ou um aparelho. A gente sabe que, por exemplo, os respiradores são limitados no nosso país, no nosso estado, em muitas cidades, e na hora de uma disponibilidade de apenas um para atender a 2 ou mais de 2 pessoas, alguém possa decidir: não, eu cedo a minha vez, eu deixo a minha oportunidade para que o outro use. Imagine, não somente, novamente, esse caso extremo que Jesus exemplifica, mas tudo aquilo que eu e você, ao invés de utilizarmos para nós, quando a gente, em resposta ao amor de Deus, em resposta à orientação do Senhor, a gente disponibiliza para o outro, isso é uma expressão de amar a Deus. E como igreja, né, a gente tem o compromisso também do sustento da nossa casa, da casa de Deus, e fica sempre a lembrança que eu e você somos chamados a expressar o nosso compromisso com a igreja através do nosso dízimo, da nossa oferta, e damos graças ao Senhor que tem nos abençoado e tem suprido as nossas necessidades como igreja através dos recursos que o Senhor tem disponibilizado através de cada um de nós. Nesta noite, eu quero convidar a você, inicialmente para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42, até o finalzinho, são apenas 5 versículos, Lucas 10, 38 ao 42, que é o encontro de Jesus com uma família. E na minha maneira de entender, Jesus é como se estivesse sendo apresentado a esta família por primeira vez, então, né? Então, Lucas 10, 38 ao 42, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria,
E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche os teus olhos, se você puder agora. Acompanha comigo mais uma vez esta breve oração, apresentando esse momento ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque ao final deste dia, depois de todo o tempo em que tivemos a oportunidade de decidirmos o que fazer, agora da mesma forma nós decidimos estar junto a Ti, a ouvir os Teus ensinamentos, a ouvir a Tua palavra. Senhor, que seja uma oportunidade, um momento eterno na Tua presença. Que possamos realmente, Senhor, atentos à Tua voz, recebermos o Teu conselho, sermos abençoados e transformados por Ele, pela Tua vontade, pela Tua palavra, levando-nos, Senhor, ao lugar que Tu esperas, que Tu queres levar-nos hoje. Em nome de Jesus. Amém. O evangelista Lucas, esse que escreveu este dos 4 relatos sobre a vida e ministério de Jesus que nós temos em nossas Bíblias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, ele se dispôs a escrever, segundo ele mesmo diz no início do seu evangelho, de forma ordenada, numa sequência de tempo, na medida em que os fatos, segundo a pesquisa, toda a avaliação que ele teve na composição do que escreveria, mas a narrativa na sequência de tempo, segundo ele bem avaliou ou pesquisou. E no capítulo 10, o finalzinho deste capítulo, a porção que a gente lê agora, é por primeira vez em que Lucas faz menção desta família composta aqui entre 2 irmãs, e a gente mais à frente vai perceber que tem mais um outro irmão, Lázaro, também conhecido, se torna, de certa forma, famoso no sentido de que um personagem onde é manifesto o milagre, o poder de Deus através de Jesus na vida dele, de uma maneira quase que única. Lázaro foi um dos que Jesus ressuscitou, que havia morto e foi trazido novamente à vida. Mas esta família, Marta, Maria e Lázaro, este episódio é a primeira vez em que Jesus, chegando num povoado, num lugarejo, ele encontra, aqui diz, certa mulher chamada Marta. Entendemos que Marta fosse a irmã mais velha, e ela toma a decisão de convidar a Jesus para que fosse estar com eles, estar na casa dela, junto aos seus irmãos, a ponto de hospedar-se ali. Então neste início, na reflexão deste texto muito simples, eu me ponho a pensar que coisa tremenda, que percepção fantástica, maravilhosa, bem-sucedida, abençoadora para ela, no meio de tantas pessoas que certamente iam e vinham, como em qualquer cidade, e por primeira vez, mesmo que Jesus provavelmente já tinha uma certa fama a respeito de quem ele se mostrava ser e o que fazia, ela,
independente de toda dúvida ou todo questionamento que naturalmente muitos poderiam e certamente tiveram, ela toma uma decisão de convidar a Jesus para que pudesse ir além de uma apresentação, mas que pudesse desfrutar um pouco mais da intimidade da família. E o que eu fico maravilhado também é não somente o convite que imagino que tenha sido feito por Marta a Jesus, mas a resposta de Jesus o aceitar a decisão de acompanhá-los e de ir até a casa desta mulher. Nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, não é muito diferente. Eu e você, ou qualquer de nós, em muitos aspectos, em muitos momentos da nossa vida, alguns por primeira vez, mas não somente na primeira vez, mas muitos outros momentos, nós, de certa forma, convidamos Jesus para estar mais próximos. Chamamos a Jesus para estar junto de nós. E é justamente isso que o texto me propõe. Marta, de alguma forma, ficou encantada com a pessoa e do que Jesus falava ou fazia, que algo motivou-a a chamar a Jesus para estar com ela, para estar com eles na sua casa. E eu fico a pensar, que maravilhoso é o nosso Deus, como Ele mesmo nos afirma que aquele que se aproxima dEle, de modo algum o Senhor nos lança fora. Então, nesta noite, meu querido, minha querida, você que já conhece a Jesus, ou você que esteja, quem sabe, sendo apresentado, de certa forma, a intimidade dEle, hoje, por primeira vez, eu quero te animar, dizer que o Senhor fica feliz em te receber. O Senhor fica feliz em nos receber sempre, independente de como tenha sido o nosso dia, independente se nós pensamos que merecíamos ou não, que merecemos ou não. Aqui não vemos nenhuma menção de que Marta fez alguma coisa que despertou a atenção de Jesus para que ele desejasse estar com ela por algo que ela porventura tivesse feito. Não. Simplesmente, há um convite e há uma aceitação. Então, nesta noite, independente de como tenha sido o seu dia, independente das tuas angústias, independente das tuas alegrias, independente das tuas dúvidas, daquilo que você pensa de si mesmo, o Senhor está sempre atento e desejoso de estar conosco. Assim como Ele foi à casa de Marta, Ele está disposto, disponível, interessado em estar mais próximo de ti. Por isso eu quero, nesse momento, orar com você. Senhor, obrigado, Deus, porque Tu nos olhas não com o nosso olhar, muitas vezes que condenamos a nós mesmos, muitas vezes que limitamos o Teu agir através do nosso conceito ou preconceito. Ó Deus, muito obrigado, porque o Teu olhar é sempre um olhar de amor, de misericórdia e graça. A Tua palavra registrada diz que Tu mesmo disseste, Jesus, que Tu vieste para buscar e salvar os perdidos. E quando Tu buscas, Tu encontras, e Tu queres nos levar, não para onde a gente pensa que seja melhor, mas que possamos estar contigo, porque Tu mesmo dizes, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém está próximo de Deus senão por Ti. Por isso, obrigado, Pai, porque assim como Tu aceitaste o convite de Marta, Tu também aceitas o nosso convite. E a gente te convida uma vez mais, vem estar conosco, vem estar comigo, vem estar com cada um de nós. E assim como Tu tomaste o Teu tempo e estiveste trabalhando com esta família, da mesma forma, fala conosco. Uma segunda observação que eu tenho a respeito deste texto, meu amado, minha amada, é que Marta, entendo eu, imagino eu, motivada por uma boa intenção, de maneira alguma a intenção de Marta era ruim, no sentido de se aproveitar de Jesus, no sentido de enganar a Jesus, no sentido de alguma forma, escandalizar ou difamar a pessoa de Jesus. Pelo contrário, até porque se a intenção houvesse sido
ruim, como infelizmente alguns se aproximavam de Jesus com segundas intenções, Jesus não teria aceito o convite e teria certamente desmascarado, se assim fosse. Então, a intenção que motivou o convite foi das melhores possíveis. Mas estando Jesus já na casa, diz que Marta, de repente, versículo 40, deixou Jesus um pouco de lado e ela se agitava-se de um lado para o outro, inquieta, ocupada em muitos serviços. Já a outra integrante da família, a irmã de Marta, Maria, entendemos que provavelmente um pouco mais jovem, ela, percebendo a Jesus, assentou-se aos pés do Senhor e estava ali atenta aos ensinamentos de Jesus. Meu amado, minha amada, este episódio, neste ponto aqui, traz para mim uma outra observação. Por mais que eu e você também valorizemos e convidemos a Jesus para estar próximo a nós, próximo de nós, participando da nossa intimidade, muitas vezes nos distraímos ou pensamos que, de alguma forma, o Senhor espera que nós façamos alguma coisa. Não que Ele queira que não façamos nada, mas o texto diz, e eu gosto das palavras, eu gosto das expressões, porque de alguma forma nos ajuda a compreender o contexto e aprender dele. Diz que Marta agitava-se de um lado para o outro. Pense nisso. Eu não gosto de ver esse texto como Marta, aquela simplesmente uma boa dona de casa, e Maria, uma desleixada. Algumas vezes uma interpretação equivocada nos leva a pensar que seria isso que está por detrás dessas atitudes, mas não é, porque jamais a palavra de Deus nos propõe que nós sejamos assim, pessoas irresponsáveis, desleixados, muito pelo contrário. A palavra sempre nos orienta que façamos sempre o que a gente precisa fazer, que façamos em ordem, que façamos com cuidado, com zelo, que todas as coisas que façamos, que o façamos como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Então, o que está aqui não é que Marta está ocupada e Maria, uma desocupada, sem compromisso, não. De alguma forma, Marta tinha muitas preocupações. Jesus, no versículo 41, ele diz: você está inquieta e te preocupas com muitas coisas. Este texto veio muito claramente ao meu coração para compartilhar com você essa noite, para que compartilhássemos juntos esta noite, porque eu não sei de onde você me ouve, de onde você me vê agora. Por mais que estejamos aqui com a nossa comunidade de Teresópolis, com a igreja aqui, o Projeto Tijuca, mas pelas possibilidades que as redes sociais nos permitem, nós podemos estar sendo vistos, ouvidos por lugares ilimitados do globo terrestre. Mas se a tua situação é parecida com a nossa aqui de Teresópolis, com algumas restrições impostas no sentido de que a maioria de nós, pelo menos que vivemos hoje em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro e provavelmente em grande parte, na maior parte do Brasil e em muitos lugares do mundo, estamos hoje limitados ao tempo, limitados ao espaço, à locomoção, ao trabalho, aos recursos, limitado de muitas formas em que todos esses aspectos já não temos nós total controle. Eu não sei exatamente qual era a circunstância da família de Marta, da família de Maria, no contexto quando Jesus vai à casa delas, mas o fato é que Marta tinha muitos desafios, como eu e você certamente o temos também. E na busca, na resolução, na intenção da resolução dos desafios, dos problemas,
Marta, que fez uma decisão tremenda de convidar a Jesus mais próximo, para que estivesse mais próximo dela, deles, ela agora deixa Jesus um pouquinho de lado. Novamente, não como uma pessoa que não reconheceu a Jesus, mas que não tinha aprendido ainda o que Jesus se propunha a ensinar. Eu e você, que já conhecemos ao Senhor, que já convidamos o Senhor para estar conosco, que o recebemos em casa, pode ser que hoje o dia tenha nos surpreendido e nós fomos para lá e para cá, ocupados, agitados, assim como Marta. E Jesus tem uma palavra de amor, mas também de correção, de advertência, de exortação, e eu gosto dessa palavra, exortação, no sentido bíblico, que fala uma correção nos animando. E eu gosto quando Jesus repete, Marta, Marta. Eu li certa vez um comentário, até uma pregação de um pastor amigo, onde justamente ele faz menção das vezes em que estão registradas na Bíblia chamados por pessoas onde os nomes são repetidos como é repetido aqui, Marta, Marta. Não são muitos. E para cada uma dessas falas há um significado, há uma ênfase em especial. E aqui eu gosto de pensar que Jesus está falando, Marta, só um instantinho, presta atenção, para um pouquinho. Eu sei que você tem se importado tanto, tem lutado tanto. Às vezes parece que ninguém mais tem tanta responsabilidade como você. Não somente Marta, mas você que participa comigo, você chefe de família, você dona de casa, você filho, filha, às vezes que já não tem mais os pais próximos, que tão precocemente assume a responsabilidade de muitas coisas na tua vida e na tua casa. Esses dias eu ouvi de um amigo, que ele não teve nunca ao seu lado o pai, no sentido de para pagar um sorvete, para escolher a roupa. Quantos de nós, de uma forma surpreendente, no sentido de que fora do que seria a normalidade, fomos jogados, de certa forma, aos compromissos da vida e respondemos de uma maneira até satisfatória, valente, até com louvor à circunstância que a vida nos obrigou. E quando Jesus se aproxima, a gente não se dá conta que ele veio justamente, como foi dito já anteriormente, buscar e salvar o perdido. Eu e você, por mais que às vezes não percebamos, quando a gente está fora da vontade do Pai, fora da casa do Pai, estamos perdidos. E Jesus, quando chama, Marta, Marta, você anda preocupada, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Eu gosto de refletir sobre a inquietação. Inquietação é, de certa forma, falta de tranquilidade, falta de confiança, falta de segurança. Marta, Marta, você está inquieta. Ela se agitava para lá, se agitava para cá, eu fico a pensar, ela de alguma forma tentando cumprir a rotina do dia e da mesma forma atender aquele que ela mesma tinha convidado, uma vez que quando nós convidamos alguém para estar em nossa casa, pelo menos o protocolo de hospedar, de receber com carinho, de uma maneira boa às pessoas, implica em dar um pouco de atenção, implica em oferecer alguma coisa segundo a cultura local, ou é um cafezinho, ou é um mate, ou é um chá, uma bebida, um bolinho, qualquer coisa que implicará sempre em trabalho, implicará sempre em realizar alguma coisa. E a gente não sabe ao certo o que Marta estava fazendo, se ela estava varrendo a casa, se ela estava limpando o banheiro, se ela estava preparando um bolo, o que ela estava fazendo. O fato é que ela estava inquieta, indo de um lado para outro, fazendo provavelmente muitas coisas ao mesmo tempo para não perder tempo. Novamente, quem sabe para suprir ou para atender as
muitas demandas que certamente ela, como irmã mais velha, tinha a responsabilidade de fazer. Novamente, independente da circunstância, hoje o Senhor vem a ti, vem a mim e nos fala: meu filho, meu amado, você tem andado inquieto e tem te preocupado, tem se ocupado antes. Eu gosto de entender esta preocupação como eu me ocupar antes. Não que eu não tenha que me ocupar de alguma coisa, mas tudo tem o seu tempo. E naquele momento Jesus compara Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor coisa. E um pouquinho antes Jesus fala: você está preocupado com muitas coisas, mas uma só de fato é necessária. Já pensou nisso? O que de fato eu e você precisamos? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Eu justamente na meditação, na reflexão sobre o texto e sobre o compartilhar desta mensagem, o Senhor trouxe como início, como origem para que eu pudesse refletir e preparar para compartilhar com você, justamente a expressão valores, ou reavaliar. De certa forma, quando alguém me pergunta: e aí, César, como é que estão as coisas, como é que está tudo em casa? Eu digo: graças a Deus estamos todos bem. Aí eu brinco, né? Eu falo assim: presos, limitados, mas bem. Brincando, eu falo uma verdade. E sempre quando eu falo isso, eu penso que esta limitação tem me ensinado, ou pelo menos o Senhor tem me proposto a reavaliar muitas coisas. Reavaliar o tempo que a gente tem. Reavaliar os relacionamentos que a gente experimenta. Reavaliar os bens que supostamente nós julgávamos serem indispensáveis. Outro dia nós comentamos, quem sabe eu esteja sendo repetitivo agora, a maioria de nós, certamente, a maioria, está vivendo com um orçamento reduzido ao que era antes. Segundo as estatísticas, poucas áreas da economia, neste momento, têm se mantido em uma certa igualdade ao que era antes, ou tem estado melhor. A grande maioria tem tido uma redução drástica do seu orçamento. E eu e você, provavelmente, se assim também tivemos o nosso orçamento reduzido, temos experimentado uma reavaliação. Será que isso que eu julgava importante, na realidade é essencial, ou eu posso até descartá-lo? Quantas vezes, nesta vida louca, que é a própria vida globalizada e o consumismo nos motiva, nos desperta, muitas vezes, desejos do último modelo do telefone celular, do último modelo do carro esportivo, né? De uma casa com mais banheiros do que, às vezes, a quantidade de moradores da própria casa. Eu conheço famílias assim, que vivem em casa que tem 8 banheiros e são apenas 4 integrantes daquela família, por exemplo. Quantas vezes nós fazemos um esforço absurdo para conseguirmos recursos que não seriam os normais que o conseguíssemos, para comprar coisas que não têm nenhum valor para nós. Então, nesse contexto, eu digo que eu e você, talvez o Senhor hoje nos esteja falando a mesma coisa, estamos preocupados com tantas coisas, com muitas coisas, mas será que de fato são necessárias? E é interessante que Lucas, o autor que escreve este evangelho que mencionamos um pouquinho antes, estamos aqui no finalzinho do capítulo 10, no capítulo 12, um pouquinho mais à frente, na sequência da narrativa, onde ele vai apresentando os encontros de Jesus com várias pessoas em várias circunstâncias,
Jesus, ele começa a partir de um episódio que eu gosto de pensar de vez em quando sobre ele, quando Jesus, tendo se manifestado, trazido alguns ensinos, capítulo 12, a partir do versículo 13, diz que determinado homem, nesse ponto, ele estava no meio de uma multidão, ele falou: Senhor, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Eu me ponho a pensar nisso. Já imaginou a cena? É como se Jesus está caminhando, Jesus levando atrás dele uma multidão e naturalmente as pessoas ficando maravilhadas com o ensino de Jesus, com os princípios que ele estabelece, e como se ele chegasse lá na praça aqui, a Praça Santa Teresa, vamos dizer, a praça central ali de Teresópolis, do centrinho de Teresópolis, e uma multidão está a ouvi-lo, de repente alguém grita: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. A gente diz, cara, não tem noção, né? Uma pessoa que não percebe, mas expressa. O desejo deste homem expressa muitas vezes o nosso desejo, que às vezes não temos a coragem de falar: Senhor, intervém nisso. Quando ele pede que Jesus mande que o seu irmão, o irmão dele, daquele que falava, repartisse com ele a herança, em outras palavras, ele está buscando: poxa, eu mereço mais do que eu tenho, eu preciso de uma intervenção divina para desfrutar daquilo que eu entendo que seja justo, que seja para eu tê-lo. E nesse contexto dessa fala, Jesus repreende. Ele fala: olha, eu não estou aqui como juiz, como repartidor entre vocês, mas cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, ganância. Avareza no sentido de eu ver ou querer as coisas mais do que na realidade seria o necessário para nós. E novamente, infelizmente, o mundo em que vivemos, nós somos em todo tempo, não que justifique a nossa decisão e o nosso erro, mas muitas vezes, sem nos darmos conta, somos estimulados a um consumismo, onde esta palavra cai muito bem. Cuidado, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de uma pessoa, a vida de um homem, não consiste na abundância dos bens que ele possui. A minha vida e a tua vida, o sucesso, o ser feliz, bem-aventurado, não implica na quantidade de recursos que a gente tenha. Por isso que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta e desejosa de muitas coisas, mas uma só é necessária. Já pensou sobre isso? O que é necessário? E o próprio Jesus, um pouco mais à frente, Lucas 12, versículo 31. Buscai antes de tudo o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, neste discurso, ele está dizendo: não andem ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, ou com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Por mais que a gente pense que seja as nossas necessidades básicas, comida realmente é algo que a gente busca para todo dia, para cada dia. A própria oração de Jesus nos orienta, né? O modelo de oração: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas não é o mais importante. O vestimento, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: tendo com o que comer e o que vestir, contentem-se, se sintam contentes. Está lá em 1 Timóteo 6, 8. São duas necessidades reais, verdadeiras, justas, dignas, mas não a prioridade. Marta, Marta, você está inquieta, preocupada com muitas coisas. E eu caminho para o final desta reflexão com a palavra que Jesus dá
a respeito de Maria. Jesus dando testemunho da atitude da irmã de Marta, ela fala: Maria, pois, escolheu. Eu gosto de entender as palavras, como eu falei, escolheu. Escolher é ter a habilidade de perceber a diversidade. Na realidade, a nossa vida, nós fazemos escolhas a cada segundo, a cada momento. E vamos prestar contas das escolhas que fazemos. A escolha é eu perceber aquilo que está ao meu redor e conseguir identificar cada uma das opções que a escolha me propõe, e à luz da revelação do amor de Deus, da graça de Deus, da verdade de Deus, não me deixar levar pela ilusão, não me deixar levar pela influência, mas pelo contrário, conhecer a verdade. Jesus, em outro momento, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que quando o texto que nós lemos de Jesus na casa de Marta e Maria, diz que quando Jesus chegou, Maria, que não sabemos o que estava fazendo antes, a gente pôde perceber claramente o que ela decidiu fazer a partir daí. Jesus chegou, eu não posso perder tempo. Eu quero estar junto dele a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Já imaginou que Marta tivesse tantos desafios e estava indo para lá, para cá, inquieta, tentando fazer da melhor maneira, e Jesus tinha a resposta para cada dúvida. Assim como ele certamente tinha para Marta, tinha para Maria, tem para mim e para você. As nossas inquietações têm as respostas em Jesus. Por isso, meu amado, minha amada, como primeira decisão, primeira percepção que eu e você devemos aprender com Maria, através deste texto, fique atento às escolhas que você vai fazer. Fique atento às opções e tome a escolha certa. Ainda na resposta de Jesus, Maria escolheu a boa parte. Será que realmente aquilo que a gente escolhe nas decisões mais simples estão associados a algo que de fato seja bom? Pode ser a escolha de vou comer mais um bolinho de chuva. Hoje lá em casa minha esposa Luzia fez, agora no finalzinho da tarde, fritou uns bolinhos de chuva. E é uma coisa que eu gosto, quentinho, então, quando acaba de fritar, passa ali no açúcar com a canela. Se a gente não cuidar, a gente vai e acaba. E eu vi o prato farto, eu fui, botei um na boca, gostoso. Mas quando a gente terminou o processo de engolir, a boca pede mais um. Será que a boa escolha é consumi-los sem limite? Um exemplo pequeno, talvez, né, para quem não tem nenhum problema de peso ou de diabetes e tal. Não, você pode desfrutar, afinal de contas não são tantos assim, não é todo dia que se faz isso. Mas eu quero te dizer que toda escolha que fazemos, toda ela, seja qual for, uma opção estará certamente associada a uma boa escolha. E em contrapartida, as demais, se forem muitas opções, ou a outra opção, se forem apenas duas, certamente não. Maria teve a habilidade de perceber as opções e a clareza da boa parte. E por mais que eu dei um exemplo na questão de consumir um bolinho de chuva a mais ou não, na realidade a boa escolha que Maria teve é em todas as coisas identificar e buscar o que Jesus falou um pouquinho mais adiante, o reino de Deus, o governo de Deus, o senhorio de Jesus sobre a minha e a tua vida. Neste momento onde nós temos muito mais dúvidas, incertezas, do que
clareza do que decisão, mais ainda somos chamados a tomar tempo, não inquietos, não agitados de um lado para o outro, mas para estarmos, quem sabe, mais do que nunca, na reavaliação do nosso tempo, na reavaliação do nosso espaço, do nosso lugar, reavaliação no sentido de fomos forçados a rever os valores do dia, do tempo que o dia nos oferece, das 24 horas do dia, dos espaços que temos limitado. A maioria de nós está preso em casa e a palavra nos sugere para que a gente em casa fique no quarto, em secreto com Deus. Que cômodo na nossa casa temos gastado tempo para estar? Em que posição o Senhor nos chama a que estejamos em intimidade com Ele, aprendendo, buscando o conselho do Senhor, buscando o segredo do Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor tem. Ele mesmo, nós vimos no capítulo 12, todas as demais coisas, tudo que eu e você necessitamos, o Senhor já tem preparado. Mas uma coisa só é o que inicialmente eu e você precisamos, buscar ao Senhor. Eu quero encerrar esse momento, meu amado, minha amada, pedindo ao Senhor que nos conduza, nos dirija. Novamente, o Senhor não está chamando a que abandonemos as responsabilidades domésticas. Não é esse a palavra de fundo a partir da advertência de Jesus. Mas que possamos ter clareza na condução do nosso tempo, na realização das nossas atividades, do nosso trabalho, mas acima de tudo, no senhorio de Jesus sobre a nossa vida e a busca do reino dele, do reino de Deus, por onde quer que estejamos. E eu tenho entendido que o reino do Senhor se estabelece quando mais e mais pessoas se rendem ao senhorio de Jesus. Ainda estamos por aqui e um dia certamente já não estaremos mais, cedo ou tarde, nós nos vamos desta terra, nós vamos desta vida, mas ainda estamos, nós cristãos, nós que conhecemos e amamos ao Senhor, ainda estamos pela incumbência de repartir, de compartilhar, de levar esta boa notícia, principalmente em dias maus como os que vivemos agora, onde temos pessoas do nosso relacionamento ainda angustiadas, ainda perplexas, sem direcionamento, mesmo que seja por uma palavra por telefone, por uma mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outra maneira que o Senhor nos tenha disponibilizado, mas que sejamos canais do amor e da graça do Senhor. Como Ele mesmo disse, que sejamos sal, que sejamos luz, que possamos manifestar, como o apóstolo Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Eu te convido a orar nesse momento, mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque novamente, Senhor, entendemos que assim como Tu aceitaste o convite de Marta para estar com ela, com sua irmã, com a família, Tu aceitas sempre o nosso convite para estar junto a nós. Tu tens alegria em se relacionar conosco. Na realidade é que Tu buscas, Senhor, Tu buscas estar perto, Tu buscas estar em intimidade conosco. Ó Pai, nós queremos desfrutar, por isso que assim como Maria percebeu e tomou a melhor decisão, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a da mesma forma a avaliarmos, a escolhermos, mas a escolhermos a boa parte, estar ao Teu lado, valorizar o Teu reino, investir nas Tuas coisas, sabendo que todas as demais és Tu quem cuidas, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nesse momento de aflição, onde muitas pessoas, Senhor, têm angústias, têm necessidades, têm clamores, têm dores reais, autênticos, dignos, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus Tu sejas revelado, manifesto,
Traga, Senhor, a manifestação do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, Senhor, na vida daquelas pessoas, de todas as pessoas que participam conosco, mas também através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, dá-nos a manifestação do teu poder, Espírito Santo, para que através das nossas vidas, Jesus também possa ser levado a outros lares. Jesus possa ir na intimidade de outras famílias. Jesus possa ordenar a cada casa, a cada vida. Ó Pai, nós te pedimos e novamente te agradecemos, porque sabemos que Tu ouves a nossa oração. Tu se sensibiliza, Senhor, Tu te comoves com a nossa condição e te moves em nosso favor. Nós mais uma vez apresentamos cada família da nossa cidade aqui de Teresópolis, também do estado do Rio de Janeiro, os demais estados da nossa nação. Ó Pai, em cada liderança, aqueles que têm a incumbência de tomarem decisões, Senhor, tem misericórdia. Espírito Santo, faz o ajuste, convence a cada um dos seus erros, convence a cada um das decisões melhores. Ó Senhor, nós cremos que Tu, Senhor, continua soberano sobre a terra. Ó Pai, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Desperta-nos sempre como igreja, para que estejamos, Senhor, associados a Ti. Ó Deus, compactuados contigo, agindo segundo a Tua própria direção. A Tua bênção, a Tua paz seja sobre cada vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a presença do Espírito Santo, a consolação dEle, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre todo o povo de Deus, sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma semana, um final de semana abençoado. Amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, a manifestação da presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.